O devoto de São Pio que chega a Pietreutina pela via principal avista ao longe o conjunto religioso sonhado por seu ilustre filho. A Igreja da Sagrada Família e o Convento dos Frades Capuchinhos foram construídos após a saída de Padre Pio da pequena cidade de Pietreutina e por sua vontade expressa. As construções surgem na área chamada Gregária, um campo aberto e um local de encontro para pastores. Aqui em Pietreutina, tudo começou de um sonho de Padre Pio para a edificação de uma casa para a formação dos novos frades menores capuchinhos. O então convento dos frades menores foi edificado através da benevolência de uma filha espiritual sua. E hoje, a Igreja da Sagrada Família, que compõe o complexo religioso, abre suas portas para acolher os devotos de um dos santos mais populares do mundo, São Pio de Pietreutina. A construção teve início em 1928 e as obras foram concluídas em 1951. A igreja, consagrada à Sagrada Família, a pedido de Padre Pio, é em estilo românico. As obras internas, as mais caras, foram pagas graças a um apelo dirigido aos imigrantes oriundos de Pietreutina e residentes na América. La storia parla che un giorno Padre Pio, con il parroco. A história conta que um dia Padre Pio, com o então pároco de Pietreutina, Salvatore Panolo, enquanto passeava por este lugar, ele escutou a voz de anjos e som de sinos. Então, ele profetizou que aqui seria um convento, um seminário menor. Então, como ele disse, há aqui um convento, não mais um seminário, mas ainda é um convento dos frades capuchinhos. Ora non è più un seminario, però esiste ancora il convento dei frati cappuccini. O trabalho da construção começou depois que alguns moradores de Pietreutina conseguiram a ajuda financeira de Mary Pyle, uma americana rica que se mudou para San Giovanni Rotondo para ficar mais perto de seu pai. Ela escolheu viver a pobreza franciscana, usando sua riqueza em favor dos pobres e das missões. Filha espiritual de Padre Pio, se empenhou para a conclusão da obra na cidade natal do Santo Capuchinho. O interior da igreja tem 3 naves, uma maior, central e 2 laterais menores, com capelas e pinturas artísticas da Via Crucis. O edifício religioso tem 20 metros de largura e 40 de comprimento. O próprio Padre Pio participaria da cerimônia inaugural, mas o retorno dele não aconteceu. Ele já a havia visitado espiritualmente, conhecendo os mínimos detalhes da edificação. Anche se Padre Pio non è stato qui. Padre Pio não esteve aqui, mas quando os pietreutinenses iam a San Giovanni Rotondo, ele sempre mandava saudações para essa igreja. Então as pessoas diziam a ele: Padre, o senhor não conhece essa igreja. E ele dizia: eu conheço quantos passos existem nesse convento. Por assim dizer, que é como se Padre Pio estivesse aqui. Ele conhecia essa igreja. Lui conosceva questa chiesa. O mosaico da Sagrada Família na parede central do altar-mor é uma obra de arte da Escola Vaticana de Mosaicos. Nas laterais estão as estátuas de Santa Isabel, rainha da Hungria, e de São Luís, rei da França, patronos da ordem franciscana. Os vitrais são decorados e as estátuas dos santos foram todas escolhidas pelo próprio Padre Pio, exceto a imagem do idealizador capuchinho, abençoada pelo Papa São João Paulo II, por ocasião de sua beatificação, em 2 de maio de 1999. Na Igreja Conventual da Sagrada Família, desde 2010, também é possível rezar diante do precioso relicário que abriga a única relíquia do corpo de Padre Pio, preservada fora de San Giovanni Rotondo, o osso hioide, um osso em forma de U, localizado na base da língua, não conectado ao esqueleto por meio de articulações, mas apenas com ligamentos e músculos, e, portanto, é o único osso que se destacou naturalmente do corpo de Padre Pio no momento de seu reconhecimento canônico. Padre Pio, quello che mi impressiona di più. Padre Pio me impressiona demais. Me impressionou demais. Não tanto aqui, mas quando estive em San Giovanni Rotondo, vi a riqueza da nova igreja, os mosaicos. Então eu disse que se Padre Pio tivesse visto uma coisa desse gênero, talvez não tivesse gostado.
Não só porque teve uma vida de renúncias, de sofrimento, de humildade, mas também porque foi assediado pela igreja, foi julgado até no mesmo convento por seus irmãos. Isso me tocou muito. Porém, fiquei muito feliz quando foi proclamado santo, porque é um exemplo para nós. Porque é próprio um exemplo para nós, não? Dentro da igreja há também o túmulo do Frei Modestino de Pietreutina, frade menor capuchinho que teve o privilégio de ser muito próximo de Padre Pio. Ele morreu no dia do aniversário da primeira missa de Padre Pio em Pietreutina, em 14 de agosto de 2011. Sono stata diversi anni qui. Eu estou aqui há alguns anos. Eu gosto da espiritualidade que se sente nesta cidade, uma cidade muito calma. Mesmo o corpo de Padre Pio estando em San Giovanni Rotondo, aqui se sente muito a sua presença. Então eu gosto muito de trabalhar aqui em Pietreutina. Lavorare qui a Pietrelcina. Destaque especial na paisagem de Pietreutina, a Igreja da Sagrada Família e o Convento Capuchinho cumprem a profecia feita por Padre Pio, recém-ordenado sacerdote, a Dom Salvatore Panulo, então pároco da cidade. Aqui, um dia, um convento de frades se levantará, com uma igreja, e o incenso da oração e o cântico de louvor serão levantados ao Senhor todos os dias. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Após ouvir o chamado de Deus em seu coração, Jester decidiu entregar sua vida ao Pai como presbítero. O sacerdócio ministerial não é um sacerdócio mais importante do que o sacerdócio batismal. É um sacerdócio diferente. A nossa missão na igreja é animar o povo e administrar os sacramentos que santificam o povo. E esse é o significado do sacramento da ordem. Não é uma honra que a gente recebe, mas é um estar a serviço do povo. E é por isso que vem a responsabilidade. Mas exercendo essa responsabilidade, a gente se torna cada vez mais feliz e mais santo, né? O sacramento da ordem possui 3 graus, o diaconal, presbiteral e episcopal. Por meio dele, que a missão confiada por Cristo aos apóstolos continua sendo exercida na igreja até hoje. E é por isso que é considerado um sacramento de serviço. O rito de ordenação presbiterial, assim como os demais, é realizado dentro da Eucaristia. O sacramento da ordem é um sacramento de serviço. O ordinando ou o ordenado se torna um cristão batizado, crismado, capaz de agir na pessoa de Cristo. O rito começa logo depois da liturgia da palavra, com a eleição do candidato. O diácono é chamado a se colocar de pé, diante do bispo em um sinal de prontidão. Depois, um sacerdote pede ao bispo que ordene este irmão para a função de presbítero. O bispo então pergunta se o candidato é digno para exercer a missão. Recebendo a resposta positiva, o rito continua. Quero, com a graça de Deus. Dando sequência, durante a homilia, o bispo fala para a comunidade sobre o sacramento da ordem sacerdotal. Logo depois, o eleito responde às interrogações feitas pelo bispo. O ordenado responde às perguntas aceitando a missão publicamente. Em seguida, o eleito fica de joelhos com as mãos postas entre as do bispo, prometendo respeito e obediência aos superiores. O bispo então convida o povo a rogar a Deus para que derrame sua graça ao novo sacerdote. Em outro momento marcante da celebração, o eleito se deita como sinal de entrega total a Deus. Então ele se prostra, reconhecendo sua pequenez. Nada somos. Reconhece que ele será alguém que vai fazer as vezes de Cristo. Quando celebra a Eucaristia, é Cristo quem celebra. Quando batiza, é Cristo quem batiza. Quando absolve, é Cristo quem absolve. De joelhos novamente, o ordenado tem a cabeça tocada pelo bispo e por todos os outros presbíteros presentes, que fazem preces ao Deus Pai pelo novo servo.
Depois disso, o bispo faz a oração da ordenação, em que são citadas as principais atribuições do sacerdote, que é descrito principalmente como colaborador do bispo, instrutor da fé e propagador da palavra de Deus. Já na última parte do rito de ordenação, com a ajuda de outro presbítero, o eleito coloca a estola e a casula. Em seguida, de joelhos, a palma das mãos do ordenado é ungida com o óleo do Santo Crisma. O momento da imposição das mãos. O bispo, em silêncio, impõe as mãos sobre o diácono, que naquele momento se torna sacerdote. As mãos do ordenado são amarradas e logo depois desamarradas pela pessoa que vai receber a primeira bênção do novo sacerdote. A liturgia eucarística segue normalmente. O ordenado concelebra com o bispo, exercendo pela primeira vez seu ministério. Para a avó do novo servo, um sentimento inexplicável. Não sei nem te explicar, de tão emocionada que eu estou, alegre, por ver meu neto, padre, formado. Então eu fico emocionada. Para o agora padre Gester, uma grande responsabilidade.